Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como interpretar um layout SPED quando os arquivos são em formato XML. O que são os arquivos XML? Os arquivos XML são documentos que possuem a extensão .xml e ele é utilizado para a empresa trocar informação via internet com o governo. Os arquivos XML, eles são parecidos com os arquivos HTML. Eles utilizam esses sinais que são os chevrons, sinal de menor maior, para a concepção de tags, ficando dessa forma: um nome de uma determinada tag, aí você tem um parâmetro, o valor desse parâmetro, qual é o conteúdo dessa tag e depois você tem o encerramento. Então você sempre vai ter uma tag de abertura e uma tag de encerramento. E esses XMLs, eles possuem blocos e hierarquias de informação. Os arquivos XML hoje são utilizados no SPED para envio de uma nota fiscal eletrônica e agora para o REINF, para envio dos eventos, e o e-social. Esse é um exemplo de uma nota fiscal eletrônica que tem um formato de XML. Note que ele tem uma hierarquia de informação que é representada por essa tabulação. Então, eu tenho aqui hierarquia 1, hierarquia 2, hierarquia 3, hierarquia 4. Aí, como exemplo, esse campo, essa tag NS0ID é referente à identificação da nota fiscal eletrônica. Ela começa aqui e termina aqui com essa barra NS0 id. Então, toda tag ela possui um início e um encerramento. Dentro dessa id, você possui várias informações, você tem várias informações referente à identificação da nota, como a unidade federativa, número da nota, a natureza de operação, indicador de pagamento, modelo, série. Você tem várias informações referentes à nota fiscal. E aí, finalizando esse registro ID, você tem a informação aqui abaixo do emitente. Aqui nós temos o produto, então eu tenho informação do produto. A informação do produto começa no NS0 prod e finaliza no barra NS0 prod. Quais são as informações do produto? Eu tenho um código do produto, eu tenho a descrição do produto, o NCM, e todos têm a tag de abertura e a tag de encerramento. Em seguida, eu tenho um outro grupo de informação, que são os impostos. Dentro dos impostos, eu posso ter uma nova hierarquia. Aqui eu começo com informações de ICMS, aí depois, em seguida, eu tenho as informações de IPI. Essas informações de IPI, elas estão dentro da tag imposto. Um exemplo aqui, eu tenho o ICMS. Dentro do ICMS, eu tenho o ICMS do tipo ICMS 00. Se você buscar essa informação na nota técnica da nota fiscal eletrônica, você vai achar esse grupo de tributação, ICMS 00, que ele identifica quais são os campos que você deve ter para esse grupo de tributação, como o ICMS 00, a origem da mercadoria, a tributação do ICMS, a modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS, valor da base de cálculo, a alíquota do imposto, valor do ICMS, percentual referente ao fundo de pobreza. Onde eu tenho essa informação? Aqui. Eu tenho o ICMS 00, a origem 5. O que é a origem 5? Origem 5 é nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. Qual é a CST? A CST é 00. Qual é a modalidade de base de cálculo? 3. O que é o 3? Valor da operação.
Qual é o valor da base de cálculo do ICMS? 89,99. E qual é o percentual de ICMS? Aqui, ó, a alíquota do ICMS é 18%. Qual é o valor do ICMS? É 16,20. E assim a gente finaliza o grupo de tributação ICMS 00. Não tenho mais informação sobre imposto ICMS? Não. Então, eu fecho também a tag de ICMS e inicio a informação do IPI. Então, o arquivo XML ele tem essa formatação, ele tem essas tags que te mostram o início e o fim de uma informação. Você, trabalhando com a nota técnica, você vai conseguir identificar cada informação que você tem numa nota fiscal eletrônica. E aí a gente consegue visualizar essa informação, ela é transferida para uma DANF, que é um documento em papel que você consegue visualizar qual é a informação que foi lançada num XML. Eu tenho aqui aquele mesmo exemplo. Eu tinha um item que era uma bota com CFOP 5102, quantidade 1, valor de R$ 149,99. Aqui temos uma bota com CFOP 5102, quantidade 1 e o valor unitário, todas as informações do imposto. Então, todas essas informações do XML, você também consegue trabalhar com um documento, que é uma DANF, com todas essas informações. Para achar a nota técnica, se você entrar no nfe.fazenda.gov.br, você consegue baixar o layout de uma nota eletrônica. A gente vai falar também sobre a REINF. A REINF também possui um layout que é em XML e ele fica no site do sped.rfb.gov.br. A REINF, ela é composta por eventos periódicos, eventos que seriam de INSS, de prestadores e tomadores, o PCEM, do FD Contribuições, a DIRF mensal, ele tem várias informações, ele tem vários eventos periódicos, ele tem também alguns cadastros que você tem que fazer. Então, é importante que você olhe o layout para primeiro entender qual é o conteúdo que você vai trabalhar com layout. Tem um exemplo aqui, que é o R1000, informações do contribuinte. Essa vai ser a estrutura do XML do arquivo REINF. Você tem os registros, esses registros aqui que você vai visualizar em tags. Esses registros, eles possuem níveis, que são aquelas tabulações que eu mostrei para vocês. Você começa com nível 1, aí depois você tem o EVT InfoContri, que é nível 2, aí você tem o evento ID evento, que está dentro do EVT InfoContri. Então, você tem níveis para trabalhar com as informações do contribuinte. Ele informa qual é a descrição, qual é a ocorrência de cada um desses eventos. Esse daqui, no caso, é 1 para 1. Você só pode ter um registro por documento. E se é obrigatório, sim ou não. Em seguida, temos o detalhamento desses registros no evento R1000, que é a informação do contribuinte, que fica da seguinte forma: eu tenho uma tag REINF, dentro da tag REINF eu tenho EVT InfoContri, e dentro do EVT InfoContri eu tenho um ID, eu tenho informação de um ID. E depois eu tenho um ID evento, que fala sobre qual é o ambiente que foi gerado o arquivo. Esse é um exemplo de um arquivo XML. Temos aqui uma tag REINF e dentro dela eu tenho um EVT InfoContri. E dentro desse EVT eu informo um parâmetro que é um ID, é um identificador deste evento. EVT InfoContri ID, para identificar a informação do evento. Dentro desse EVT InfoContri eu tenho o ID evento. E dentro do ID evento eu tenho essas informações do ambiente que foi gerado o arquivo. Eu tenho um grupo de informações dentro do ID evento. Se eu olhar no layout, ele está dessa forma: ID evento e todas as informações que eu preciso informar dentro
dessa tag. Finalizando a tag id evento, eu tenho essa finalização, que é a tag com a barrinha. Aí eu passo para o identificador do contribuinte, que eu tenho o tipo de inscrição e o número da inscrição. Tipo de inscrição, se é CNPJ ou CPF, e o número da inscrição. Depois eu tenho as informações, algumas informações que eu vou incluir desse contribuinte, que é início e validade da informação, classificação tributária, indicador de escrituração, indicador de desoneração, tem várias outras informações. Então, ele também, o arquivo XML, quando você trabalha, você olha bem para ele, assim, ele tem um formato muito simples de você identificar cada informação. Bom, é isso. O XML é esse arquivo. É só você sempre se preocupar com a estrutura que ele te dá para você saber qual a informação que está dentro de outra, qual a informação pai e qual a informação filho, e também atentar-se para as tags, que elas sempre, geralmente, elas vêm tabuladas dessa forma, e se não tiver, né, você vai ter que se atentar sempre onde a tag começa e onde ela finaliza. Muito obrigada.